eu comentei, a gente teve aí um movimento bem interessante aí no final do ano, começo desse ano, eu, a Vanessa, e mais 5 sócios, a gente fez uma cisão do escritório, isso de forma consensual, comunicamos o mercado, então grande parte dos nossos parceiros já foram avisados, né? Acho que todo mundo também sabe que eu tenho um papel aí também dentro da Fiesp, né, no departamento jurídico, a gente participa de vários debates, a questão da reforma tributária é um deles, né? De fato, tem bastante ainda regulamentações ainda para ser publicadas, mas é oportuno, Poli, a gente está falando disso, até porque a Vanessa aqui, que vai, minha sócia aqui também, e vai dar um andamento aqui na apresentação e trazer os pontos aí que a gente tem como prioritários aí de conscientização, né, e tarefa de casa que as empresas precisam fazer, né? Pegando aqui um gancho para o nosso setor de iluminação, né? Eu acho que a ideia é trazer um pouco de luz aí, fazendo trocadilho, perdão, mas a gente ter aí um olhar um pouco mais atento nessa reta final desse ano, né? Tem aí, como eu comentei, algumas regulamentações ainda para serem publicadas. Brasil, infelizmente, tudo fica para o final, isso é um fato, né? Em relação aos outros temas, a gente já verificou isso, não vou aqui relembrá-los, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, estamos todos aqui podendo trocar um pouco de ideia sobre isso. Passo aqui a palavra para a Vanessa. Vanessa, também se apresente, por favor, e a gente dá sequência. A gente tem uma hora aqui de evento, né, de palestra. Certamente a gente não vai esgotar o tema dentro dessa reunião, então depois vamos deixar nossos contatos. Se tiver alguma dúvida também, dentro do possível, a gente vai estar esclarecendo, tá bom? Van, tá com você também. Obrigada, Halim. Primeiro quero agradecer ao Poli, à Caliandra, pela oportunidade e dizer que realmente é bacana já ter essa primeira visão da reforma tributária, trazer para todo mundo aqui quais são as principais regras. Então, é super importante aqui a Lux já está trazendo esse tema para que a gente comece a se preparar. Embora ainda tenha muita coisa para resolver, eu sempre falo que o esqueleto da reforma tributária, como vai funcionar, as novas regras, de Aplicativo, que não é fato, o mesmo que a gente. Pode ser que tenha alguma coisa para configurar. acho que tem alguém só com É a o Gisele, microfone ligado. mas acho que fechou já. Então tá bom, então maravilha. Então a ideia é longe de esgotar todo o tema, é a gente trazer o tema central, os pontos principais da reforma tributária e trazer isso que o Halim falou, que é da conscientização. A gente tem feito muitos eventos, né, falando bastante da reforma tributária, e o que a gente tem percebido é que às vezes a falta de informação de como vai funcionar a reforma tributária pode trazer agendas atrasadas para a empresa. Ainda não estamos atrasados, mas já estamos no momento de olhar sim para a reforma tributária, visto que já em 2026 a gente já tem o ano teste, então a gente já tem que estar preparado operacionalmente para a reforma tributária, e em 2027 ela vai acontecer já numa primeira etapa, com a extinção do PIS e da COFINS. A gente vai falar um pouquinho aqui, mas acho que a palavra hoje aqui importante para vocês é a conscientização do que muda com a reforma tributária, tá? Longe de querer fazer uma palestra formal, meu objetivo aqui é um bate-papo. Eu não estou vendo todos vocês, então se alguém quiser fazer alguma colocação, pode não só levantar a mão, mas me chamar, porque aí a gente para aqui a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Bom, antes de entrar falando um pouquinho o que vai ser a reforma tributária, eu sempre gosto de trazer aqui por que que nós estamos falando de uma reforma tributária agora aqui em 2025, né? Na verdade, a gente estuda a reforma tributária há mais de 10 anos. E a que foi aprovada lá em dezembro de 23 não foi exatamente o que a gente estudou, inclusive, porque ali a gente estava falando de um IVA único e o que foi aprovado no Congresso, que foi discutido lá, mais de 500 páginas, né? Mais de 500 artigos, não foi o que tinha sido estudado aí nos últimos anos, foi uma nova modelagem. Se o Brasil precisava ou não de uma reforma tributária tão estrutural, é algo que gera um grande debate aí até entre os juristas. Mas não cabe a nós aqui agora falar se é ou não constitucional essa reforma tributária, se ela é boa ou se ela é ruim, porque ela já foi aprovada. Mas algumas coisas, de fato, a gente vê que a reforma tributária
vem para tentar trazer uma melhoria para todo o nosso sistema tributário. A gente tem hoje, gente, um sistema tributário, não precisa ser tributarista para saber isso, nem um grande especialista, que ele é muito complexo. Ele é muito complexo porque ele tem muitas legislações. Essas legislações, elas são muito interpretativas. Então eu falo que às vezes a empresa tem uma interpretação, o advogado tem outra interpretação, o contador tem outra, a Receita Federal vai ter outra, e ainda você corre o risco do Poder Judiciário ter outra interpretação. Então todas essas faltas de previsibilidade e clareza Esse não, da... está mesmo. Isso. Obrigada, Isso. Gisele. E todas essas diversas interpretações, eles causam muita complexidade no nosso sistema tributário. Então, eu tenho um número muito grande de ações judiciais. Para quem não sabe, a gente tem aí cerca de 5 trilhões em discussão judicial, mais de quase 90 milhões de processos em andamento no judiciário, e toda essa trava jurídica faz com que a gente não consiga responder para o empresário qual que é a minha carga tributária. Então, no ICMS e ISS, por exemplo, você pega no setor de informática, de tecnologia, você tem discussão até hoje lá no judiciário se eu deveria pagar ICMS ou ISS. E aí o empresário paga 15 anos um tributo e lá depois no judiciário ele vai ter uma resposta dizendo você pagou errado. E aí ele não consegue nem fazer a compensação de uma coisa com outra, porque são competências diferentes. Assim como também, gente, nós temos a famosa guerra fiscal, que é muito presente aqui no Brasil. Então, hoje a gente tem muito em vigor, né, no nosso sistema tributário, o que a gente chama de planejamento de mobilidade. Então, eu me movo, não me locomovo para um local que ele tem um benefício tributário que é mais interessante do que onde eu originalmente estou. Então, um exemplo muito comum é a importação. Então, muitas empresas se deslocam lá para Santa Catarina, para o Espírito Santo, porque nesses estados tem benefícios fiscais que aqui em São Paulo ou na região do Sudeste não tem. Então, é feito um investimento pelas empresas para se locomover para esses locais por conta de incentivo fiscal. Isso é bom para a empresa? Isso ele é bom para a empresa quando ele consegue um incentivo, mas ele distorce toda a carga tributária do país e ele acaba trazendo muita distorção na arrecadação e o ambiente fica desfavorável para os negócios. Então, o ideal é que, independente de onde você estiver localizado, você tenha uma mesma tributação. Então, todos esses pontos que eu falei aqui para vocês, o que que eles geram? Muita insegurança jurídica para o empresário. O empresário não sabe quais os tributos corretos que ele paga e o empresário não sabe também qual é a efetiva carga tributária dele. Fora todo o contencioso que movimenta as tributações e a competitividade, porque aquele que é um grande litigante hoje de área tributária, muitas vezes ele se beneficia muito mais do sistema do que aquele que acaba não litigando, e isso é ruim para o país como um todo. Então, essa falta de segurança jurídica no Brasil é que fez com que a gente pensasse em ter uma nova reforma tributária. E para ter uma reforma tributária, a gente tem 5 princípios que precisam ser respeitados. A gente precisa ter um sistema tributário que seja simples. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 1.500 horas de trabalho por ano. Os países que têm um regime tributário simplificado, eles têm 140, 145 horas. Então já é uma distorção gigante. Então essa falta de simplicidade e a burocracia muito grande com obrigações acessórias também traz muito problema para o nosso sistema tributário. A gente precisa ser transparente. Eu preciso ir lá na padaria, preciso ir no mercado, preciso saber quanto que eu pago de imposto, quanto que é o valor da operação e quanto efetivamente eu estou pagando de imposto. Nós não temos um sistema tributário transparente como é nos Estados Unidos, na Europa. A gente precisa ter justiça tributária, que a tributação seja condizente com a capacidade contributiva. Isso também é outro problema, que aqui, principalmente quando a gente está falando do consumo, a gente tem uma carga tributária que acaba pesando para aqueles que têm uma capacidade contributiva menor. A gente precisa ter um sistema tributário que é neutro, que é exatamente aquilo que eu falei da guerra fiscal. Sempre que eu tiver um sistema tributário que depende de benefícios e que as empresas ficam se locomovendo para ter uma tributação menor,
eu causo uma distorção no meu sistema tributário. Eu preciso que o sistema seja neutro. Se eu estiver aqui em São Paulo, se eu estiver lá no Amazonas, se eu estiver em Curitiba, se eu estiver no Nordeste, eu tenho que ter o mesmo tipo de tributação. E também a gente precisa ter tributos que privilegiam, que protejam, que tenha um equilíbrio e que também tenha defesa ao meio ambiente. Então, com esses 5 princípios, né, tudo isso foi fruto, né, da reforma tributária que vai ser apresentada. Se a gente vai respeitar ou não esses princípios é algo que a gente ainda vai ver na prática, mas o desenho da reforma tributária, ele vem para respeitar esses 5 princípios, esses 5 princípios norteadores que eu mencionei aqui. Só para fazer um parênteses bem rapidinho, pessoal, que é interessante, essa questão de benefícios fiscais, obviamente, permeia nosso setor. A gente sabe que tem esse fator dos incentivos de importação. Houve também uma mudança muito grande, né, do setor da indústria de iluminação, vamos por dessa forma. Tanto é que essa questão, né, de benefícios, né, Vanessa, acabou sendo um dos entraves de uma transição mais rápida, né? Ele Exato. é uma questão direito garantido, né, pela Lei Complementar 160, pelo Convênio 190. Então, a transição da reforma tributária, que pese, todo mundo fala, ela é longa, né, 8 anos, mas muito dela foi para garantir ainda a manutenção dos benefícios, ter uma transição, entre aspas, mais tranquila, né, para todos aqueles que investiram. Mas para vocês terem ideia, a transição para o ente federativo são de 50 anos, né? Então, aquilo que pode ser ruim para a gente pode ser pior para os outros. Isso, de fato, e não porque o ente federativo tem uma necessidade de ter uma transição tão longa, mas todos os ajustes necessários de arrecadação, né? Aquilo que é a contrapartida de segurança, saúde, aqui não vou entrar no mérito, né, da eficiência da máquina do Estado, mas está muito relacionado também a uma transição longa para entender, né, essa dinâmica de arrecadação e a contrapartida de investimentos pela manutenção dos serviços básicos, né? Então, só fazendo esse recorte rápido, só para todo mundo ficar na mesma página, por que de uma transição longa? E a Vanessa vai comentar logo na frente aí essa linha do tempo. Desculpa, Van. Não, pode ir complementando, Halim. E aqui, pessoal, feito esse breve storytelling aqui da reforma tributária, do que porque chegamos aqui, a gente chega no esqueleto da reforma tributária. Então, essa aqui é a nova tributação que está sendo criada pela reforma tributária. Primeiro, é importante a gente dizer aqui que nós estamos falando da reforma tributária do consumo, ou seja, de todos aqueles tributos que incidem sobre a operação. Então, nós estamos falando aqui de PIS, de COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Nós não estamos falando aqui de impostos sobre a renda, sobre patrimônio. Aqui nós estamos falando, focando no consumo. Então, não entra aqui imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e INSS, tá? E o modelo que o Brasil adotou é o modelo do IVA dual. IVA, né, para quem ainda não sabe, é o imposto sobre valor agregado e é um sistema tributário de IVA que é utilizado aí em mais de 75 países. O Brasil, inclusive, foi muito pressionado mesmo, né, até para que ela pudesse integrar a OCDE, que ela adotasse o modelo do IVA. Mas o Brasil, ele não conseguiu seguir o modelo da maioria dos países que adota o IVA único, que é uma única alíquota. Então, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, você tem uma única alíquota de IVA. E o Brasil seguiu o modelo do Canadá, que é o IVA dual. E o IVA dual, então, ele conta com 2 pilares, tá? Que é a Eu vou CBS te e o explicar por que IBS. que isso acontece e no final eu vou te entregar um protocolo Acho natural que completo Américo, com alimentos aberto o certos, seu áudio, por chaves gentileza. protetores e hábitos que limpam e blindam as suas artérias sem remédio nenhum. Américo Eu trouxe está esse com o áudio vídeo porque eu aberto. estou recebendo vários pacientes que estão tomando suplementos de uma forma errada, chegam ao médico. O anfitrião consegue. Eu não estou como anfitrião, a Caliandra que está. Pronto, resolvido. Vamos lá, Vanessa. O seu áudio está fechado. Desculpa, eu estava até brincando, Polly, que eu achei que era eu aqui, que era anfitriã, que eu estava procurando aqui como fechar. Mas está ótimo, pessoal. Então vamos lá. Então o IVA dual, ele tem 2 pilares, que é a CBS e o IBS. Como que vai ficar então a reforma tributária? Então nós temos aqui o PIS e a COFINS, que são
contribuições federais administrados pela Receita Federal e que eles vão passar a ser a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que continua sendo fiscalizado, administrado, arrecadado aqui pela Receita Federal. Nós vamos ter aqui o ICMS, que hoje é de competência estadual, e o ISS, que é de competência municipal, se juntando para formar a segunda perna do IVA dual, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, que o IBS, com a junção dos estados e dos municípios, passa a ser criado o Comitê Gestor, que é uma nova entidade que está sendo criada no âmbito da reforma tributária, em que ali ela vai estar representada por 27 estados, né, as 27 capitais, e mais 27 municípios, dentre os 5.570 municípios que nós temos, para ser eleito, para serem os representantes aqui do comitê gestor. Então, esses estados e esses municípios, eles vão representar tudo aquilo que for para fins de fiscalização, arrecadação, administração do IBS. Então, como vocês podem ver, o IVA dual ele está dividido entre Receita Federal aqui no âmbito da CBS e no âmbito do comitê gestor, o IBS, em que aqui está incluído os estados e municípios. É por este motivo aqui, entre Receita Federal e Comitê Gestor, que a gente não chegou no modelo do IVA, no IVA único, porque União Federal, estados e municípios não chegaram num consenso para que se tivesse uma única alíquota. Então, o caminho que o Brasil encontrou foi ter esta dualidade em que CBS fica a cargo da Receita Federal e o IBS fica a cargo do Comitê Gestor, onde estão os municípios e os estados. Esse comitê gestor aqui ainda está aguardando a aprovação do PLP 108, que já está no Senado Federal, porque é um projeto de lei muitíssimo importante, porque ele traz todo o regramento e como vai andar o comitê gestor. Porque vocês devem concordar comigo que não vai ser fácil a gestão aqui do comitê gestor, tendo 27 estados e mais de 5.500 municípios. Eles vão ter que chegar em diversos acordos para administrar o que a gente chama aqui do IBS. Porque CBS e IBS, eles são tributos gêmeos, a gente chama, mas eles têm vida própria. O CBS está no âmbito da Receita Federal e o IBS no âmbito do Comitê Gestor, tendo estados e municípios aqui que se resolverem entre si para poder gerir o IBS. Então, a gente tem aqui com essa substituição, esses 4 tributos, eles deixam de existir durante a transição da reforma tributária para substituir por esses 2. A gente tem um 5º tributo aqui, que é o IPI, que ele não é extinto totalmente, ele é extinto parcialmente. Ele vai continuar existindo para pelo menos 5% dos atuais tributos que são do IPI, que sofrem a incidência do IPI, porque eles vão continuar para aqueles produtos que têm alíquota acima de 6,5%. O IPI também continua na Zona Franca de Manaus, mas com uma alíquota zero, exceto para os bens de tecnologia da informação. E a gente tem aqui a criação de um terceiro imposto, que é o imposto seletivo, que é conhecido mundialmente como imposto do pecado, porque ele não tem objetivo arrecadatório, pelo menos em tese. O objetivo dele a gente chama que é de extrafiscalidade, que é o quê? Corrigir comportamentos da sociedade. Eu não tenho o objetivo de aumentar a arrecadação, e sim corrigir comportamentos que são feitos pela sociedade, que são considerados maléficos. Aqui no Brasil, para fins do imposto seletivo, se entendeu que aqueles produtos que são maléficos para a saúde e para o meio ambiente vão ser tributados pelo imposto seletivo, que é um imposto cumulativo, é custo, e ele incide uma única vez na operação como um todo, diferente do IBS e da CBS, que, como a gente vai ver mais para frente, ele é não cumulativo. O imposto seletivo, ele incide uma única vez a uma alíquota que deve ficar entre 20% e 30%. Quais são os produtos que vão incidir em imposto seletivo? Nós teremos uma lista que vai eleger quais são esses produtos que vão ser penalizados como imposto seletivo. Então, por exemplo, bebidas açucaradas, as bebidas alcoólicas, os carros, né? Tudo isso já foi eleito nessa primeira lista como aqueles produtos que vão ser penalizados pelo imposto seletivo. Mas essa lista do imposto seletivo ela pode mudar a cada 5 anos.
porque é uma evolução dos comportamentos da sociedade. Se surgirem novos produtos que são maléficos para a saúde, eles podem entrar nessa incidência do imposto seletivo. No imposto seletivo, a gente visualiza já que uma grande judicialização, porque o que faz ser bom ou ruim para a saúde pode ser algo subjetivo. E a lista do imposto seletivo, certamente ela vai sofrer o lobby dos setores para entrar ou para sair. Então, a cada 5 anos, a gente pode ter uma mudança desses itens, tá? Então, como vocês podem ver aqui no esqueleto geral da reforma tributária, a gente tem a eliminação de 4 tributos, 100%, um tributo parcial, né, extinto parcialmente. A gente tem 3 novos tributos mais o IPI. Então, na verdade, a gente não tem a eliminação de 5 tributos por 2, como a gente vê em algumas informações que são publicadas. A gente tem a extinção de 4, a criação de 3 e um que continua vigente para alguns segmentos, né? Para Eu acho que o grande alguns ganho, né, produtos. Vanessa, em relação à complexidade, que vai ser uma legislação espelho, né, do IVA e do IBS, Exato, né? E aí eu acho exato. que tem esse fator. O imposto seletivo, né, muito entra nesse mérito da subjetividade, da regulamentação que vai ter, né, pessoal? Então tem que estar muito atento. Ele tem algo muito que é particular também do nosso setor. Ele é monofásico, né? Então ele vai ser recolhido na primeira etapa e vai ser base dos outros tributos. Então, carrega ainda, né, o imposto seletivo, né, Vanessa, algo que pode ser muito ruim nessa fase de um novo sistema sobre o consumo, né? Está sendo muito criticado um pouco, né? Muito, muito criticado. Mas nós vamos focar aqui no IBS e na CBS, que são os tributos que, de fato, é a grande chave aqui da reforma tributária, tá? Então, o IBS e a CBS, como a gente falou, eles são tributos gêmeos. A diferença deles ali é quem é o pai da criança. Então, da CBS, como a gente falou, Receita Federal, e IBS, o Comitê Gestor, que representa os estados e municípios. Como que funciona a modelagem de IVA? A modelagem de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ele é um tributo que ele incide, ele é não cumulativo. Então, ele incide em cada etapa no formato de débito e de crédito. Então, desde o início da cadeia até chegar no consumidor final, eu tenho várias etapas da cadeia em que eu vou ter a incidência do IBS e CBS em todas essas etapas. De que forma? Me debitando e me creditando. Então, são 2 pilares para fins de IVA: o débito e o crédito. Vamos falar primeiro aqui do débito. O débito significa o quê? Sobre o que vai incidir o IBS e CBS. E aqui já é uma mudança de estrutura da nossa atual tributação. A gente tem tributos hoje, né, dos PIS e COFINS, que incide sobre a receita bruta. Você tem o ICMS, que incide sobre a circulação de mercadoria, o ISS sobre a prestação de serviço. Agora, no âmbito do IBS e da CBS, a base de cálculo, a gente fala que é uma incidência ampla. Ela incide sobre tudo, sobre todos os negócios jurídicos, ampliando a base de cálculo do que a gente tem hoje dos atuais tributos. Então, sobre o que incide IBS e CBS? A legislação trouxe 2 conceitos: operações onerosas e as não onerosas. O que são as operações onerosas? São todos os negócios jurídicos. E aqui a gente pode estar falando de bens, de serviços, de materiais, imateriais, de cessão, de arrendamento, de locação. Tudo que for negócio jurídico vai gerar incidência do IBS-CBS, coisa que não acontece hoje. Quando eu falo, por exemplo, da locação de imóvel, eu não pago ICMS e ISS. Eu só teria a incidência do PIS e da COFINS. Com a reforma tributária, IBS e CBS incide sobre a locação de bens móveis. A locação de bens móveis, por exemplo, quem faz locação dos laptops, muito comum hoje não se comprar, fazer aqueles contratos de locação, de leasing, não tinha incidência do ICMS e do ISS, até por uma decisão do STF durante anos, mas se consolidou que locação de bens móveis não é nenhuma obrigação de dar, nem de fazer. Então, hoje não tem ICMS e ISS.
com a reforma tributária, não importa mais a natureza jurídica, todos os negócios incidem IBS e CBS. Então, apesar de aumentar a base de incidência, porque amplia tudo, você não tem mais aquela discussão, é ISS ou é ICMS? Eu estou falando de um hardware, estou falando de um software, eu estou falando de um serviço ou de uma venda de mercadoria. Então, isso traz um pouco de simplicidade, mas em compensação, a base de cálculo, a incidência, as hipóteses de incidência do IBS e CBS, elas estão muito maiores com a nova legislação. E para não ter dúvida também de que incide sobre todos os negócios, a lei também trouxe o conceito de operações não onerosas. O que é não onerosas? Tudo aquilo que eventualmente também não tem nenhum valor definido. E para essa situação, a regra que a lei complementar trouxe é de que precisa estar expresso na legislação. Então, o que está expresso na legislação que vai incidir em operação não onerosa? Se a gente tiver fornecimento de brindes e bonificações, se a gente tiver transmissão para sócio ou acionista de dividendos in natura, aqui é uma situação que, eventualmente, o sócio da empresa, ao prestar o serviço, ao invés de receber dinheiro, ele recebe em outra natureza. Por exemplo, eu recebo um carro como pagamento. Então, o carro, que não é o dinheiro, também vai sofrer a incidência de IBS e CBS. E o último item de operação não onerosa é aquele fornecimento de bem não oneroso de bens de uso e consumo pessoal. Mas o que é bens de uso e consumo pessoal? É tudo aquilo que a empresa adquire para beneficiar as pessoas físicas. O objetivo aqui, de fato, é tributar aqueles benefícios indiretos. Então, por exemplo, né, o convênio médico, o vale transporte, vale refeição, se tiver celular, se tiver carro, expatriados que têm imóveis. Então, tudo que for considerado benefício indireto sofre a tributação do IBS e da CBS. A gente já vai falar do crédito, que aqui nós estamos falando da incidência. Mas como incidência, o objetivo da legislação foi exatamente evitar aqueles planejamentos ali sobre remunerações, que se diminui a base de cálculo da remuneração para, de fato, trazer mais benefícios indiretos. O objetivo é, de fato, tributar aquele benefício indireto. E toda essa tributação de IBS e CBS que se amplia consideravelmente, se a gente for comparar com a atual legislação, elas podem sofrer a incidência com essa alíquota que vai ser de 26,5% a 28%. A gente não tem a alíquota definida ainda, mas essa é a estimativa que o governo dá. A gente acredita que até o fim do ano, né, Halim, essa alíquota, né, venha a ser definida. É importante dizer que essa alíquota de referência que vai ser do IBS e da CBS, ela engloba 3 alíquotas. É a soma das 3 alíquotas, que é CBS, o IBS municipal e o IBS estadual. Então, nós teremos 3 alíquotas que representam a alíquota valor de referência. E por que é importante a gente dizer que vão ser 3 alíquotas? Porque o IBS municipal e estadual, eles podem ter alíquotas diferentes. Então, eu posso ter uma alíquota de IBS municipal em São Paulo, diferente de Jundiaí, que é diferente de Campinas. Assim como eu posso ter uma alíquota do estado de São Paulo, de IBS estadual, diferente do IBS do estado do Rio de Janeiro. A legislação permite essas alíquotas diferentes, desde que não ultrapasse o valor de referência que for publicado. Isso significa que, como a tributação no IBS e CBS ele passa a ser no destino e não mais na origem, as empresas vão ter que ter mapeado praticamente todas as alíquotas dos estados e dos municípios. Porque o que vai definir qual vai ser a tributação é para onde eu estou mandando a minha mercadoria, para qual município e para qual estado eu estou mandando. Porque a tributação, essa é uma das grandes mudanças da reforma tributária, é tirar a tributação da origem, onde eu consigo me mudar para ter benefício fiscal, para que a tributação seja no destino, porque a empresa aí não consegue mais fazer os planejamentos de mobilidade, porque agora ela vai depender da onde está o destinatário dela. Então, esse é o principal ponto da reforma tributária que acaba com os benefícios fiscais, é a tributação no destino. Tanto que a gente fala que esses
municípios, esses estados que vivem de benefícios fiscais, eles vão ter que começar a pensar nos benefícios não fiscais. Melhorar a infraestrutura, né? A gente dá o exemplo sempre aqui de Barueri versus São Paulo para prestação de serviço. Barueri cresceu muito como cidade, como infraestrutura, depois que as empresas foram para lá por conta do ISS reduzido. Então, hoje você vê muitas pessoas querendo morar, querendo ter sua empresa lá em Barueri, não só pela questão do benefício fiscal em comparação com São Paulo, mas porque virou uma cidade atrativa. Quer complementar, Halim? Não, essa combinação das alíquotas é bem interessante. A gente fala em custo de conformidade, né? Você de fato vai ter que mapear o destino, então saber a alíquota do Estado. A princípio, isso a gente está falando 27 legislações, não é um fator tão complexo, mas quando envolver o ISS, que é a composição do IBS, 5.580 municípios. Por óbvio, né? Toda esse grande controle vai ser um custo para as empresas. Então, existe a necessidade de ter alguns trabalhos, alguns simuladores, algumas consultorias para tentar ajudá-los nessa fase de mapeamento daquilo que hoje você já tem como retrato atual da empresa, né, de operações, e aquilo que vai ser num cenário não tão longo, né? Obviamente uma transição mais longa, mas já testando a partir já de 26, 27. E por que que tem essas alíquotas? Porque se não tivesse a manutenção da competência dos estados e municípios, sequer a gente estaria falando em reforma tributária aqui, Exato. pessoal. Quando foi tratado isso da emenda constitucional, os estados puxaram de um lado, os municípios do outro, falou, não, eu quero manter a minha, obviamente, competência de tributação, e aí manteve aí essa questão da composição das alíquotas. Até para vocês entenderem, para fechar aqui, dos 26,5, aquilo que está na Lei Complementar 214, como uma trava, a gente está falando algo em torno de 8,8% a 9% de CBS e o restante de IBS, não, CBS e o restante de IBS. Quer dizer, essa composição que pode chegar entre ISS e ICMS, algo em torno de 17%, 18%. Então, vai ter que espremer bastante, mas a Vanessa falou uma coisa que é lógica, né? Quando a base é ampla, obviamente a gente vai tributar aquilo que hoje não é tributado. A exemplo da locação, paga a parte federal, mas não paga ICMS e ISS. Então, essa base maior de arrecadação vai recompor, vamos por essa forma, a eventual perda dos estados. É isso aí, Vanessa. É isso. E só para fechar aqui, né, Halim? Então, aqui a gente já tem uma mudança grande de estrutura, né, da atual tributação para a futura. Seja porque amplia a base de cálculo, como a gente falou agora aqui para vocês, seja porque a gente tem 3 novas alíquotas que somam, né, os 26% a 28%, mas seja porque as relações também vão mudar quando eu falo da tributação no destino. Então, esses 3 pontos, do ponto de vista de débito do IBS e da CBS, ela já tem uma estrutura diferente da atual tributação, o que faz com que vocês já precisem se atentar sobre o que eu vou incidir, sobre o que eu vou pagar ICMS e ISS, IBS, CBS. Hoje, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o SPED da empresa, a gente identifica o que vocês vão pagar de ICMS e ISS. Na reforma tributária, não, porque vocês vão precisar de informações contábeis para compor o que vocês pagam IBS e CBS. Então, aqui já é uma mudança estrutural da reforma tributária, tá? Dando continuidade aqui, eu falei para vocês então que o IVA, né, a modelagem é de débito e de crédito. E a gente falou que o débito é sobre uma base ampla e a tributação no destino. Então, como o imposto sobre valor agregado, ele é não cumulativo, a gente precisa ir atrás do que agora? Dos créditos. Então, a empresa precisa entender que a modelagem do IVA ela passa por ter créditos. E a modelagem de crédito que a gente tem hoje, ela é muito diferente da que vai ficar com a reforma tributária. Hoje a gente toma crédito de PIS, COFINS e de ICMS com base em critério de essencialidade, critério de consumo ao produto final, de integrar o produto final. Agora essa regra não existe mais. Eu sempre dou o exemplo aqui do ICMS sobre energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica da atividade administrativa não dá direito a crédito. A energia elétrica do processo produtivo dá direito a crédito. No PIS/COFINS, a gente tem inúmeras regras para as empresas que estão na não cumulatividade. E com isso, uma série de autuações, de vedações de crédito,
no judiciário também, para entender o que dá direito a crédito ou o que não dá. Essa metodologia de crédito da atual sistemática, ela deixa de existir. E a gente passa para uma modelagem de não cumulatividade plena, ou seja, tudo dá direito a crédito, em tese. A gente vai falar disso. Mas eu digo assim que o slogan do governo é o quê? Incidência ampla do IBS e CBS e a não cumulatividade plena. Essa é a regra da modelagem de IVA. Eu me debito de tudo, mas eu também vou me creditar de tudo. Então, do que eu vou me creditar a partir da reforma tributária? De absolutamente tudo. Tudo aquilo que você tiver uma contraprestação financeira, você vai poder se creditar. Eu vou dar exemplo aqui do escritório de advocacia. Hoje, quando vocês contratam um escritório de advocacia, ele não gera nada para vocês, nenhum crédito. Com a reforma tributária, o que o escritório de advocacia pagar de imposto naquela operação de prestação de serviço para vocês, ela gera crédito para sua operação. A empresa de contabilidade também gera crédito para a empresa. Qualquer contratação que vocês fizerem com o CNPJ que tenha contraprestação financeira, ela vai gerar crédito. O que não dá direito a crédito? Mão de obra. Mão de obra, tem quem trabalha dentro da empresa, de fato não dá direito a crédito. Mas isso é a modelagem mesmo de IVA. Agora, a contratação de forma geral, todos os insumos, tudo que tiver contraprestação financeira vai gerar direito a crédito. Então, isso faz com que a empresa inteira passe a buscar esses créditos. Então, a gente fala área de marketing, qualquer área vai poder gerar crédito, porque todas as contratações geram direito a crédito. Obviamente, quando a gente está falando de indústria, a gente está falando de muitos créditos aí dentro do processo produtivo. Mas quando a gente está falando de segmento de serviços, na prestação de serviço, a tomada de crédito ela tende a ser menor. Por isso que aqui vai ser necessário fazer planejamentos, né, com essa nova roupagem de crédito para criar situações legais e dentro da legislação do que pode gerar crédito. Então, essa vai ser a toada das empresas. Aqui alguém me perguntou das exportações, né? Acho que eu acabei passando ali. As exportações, ela tem imunidade constitucional. Então, a exportação, ela não vai pagar IBS e CBS e vai poder manter os créditos. É exatamente igual ao que a gente tem hoje para fins do ICMS, tá? Para continuar incentivando a exportação, tá? E a ideia é não ter resíduo tributário, né? Resíduo de Isso. crédito, tá, gente? Diferente que hoje ocorre, né? E aqui eu vou falar uma palavra forte, o calote, né? De não devolver os créditos. A princípio, com esse novo sistema, obviamente a gente está entrando aí numa modernidade de legislação e uma segurança jurídica necessária para a questão da desoneração de fato sem resíduos tributários. Não está aparecendo a apresentação? É que eu não Não sei, sei por sumiu. quê. Caiu, né? Peraí, deixa eu vou. Ah, caiu mesmo, gente. Acho que foi porque veio a. Sabe o que aconteceu? Veio a pergunta para mim. E você Deixa. abriu o chat, né? É. Eu vou aproveitar quando Vocês estão vendo agora? Não, ainda não entrou. Agora Aí entrou. sim. Isso. Tá. Vamos lá, Van. Agora, fazendo só um parênteses rápido também dessa questão da não cumulatividade plena, que é algo muito desejado, né, em relação à questão principalmente de insegurança jurídica. Grande parte do contencioso de PIS e COFINS, pessoal, é exatamente o conceito de que pode fazer o que não pode fazer de crédito. A Vanessa foi muito feliz das interpretações, né? A empresa uma, o contador outro, advogado outro, o judiciário outro. Quer dizer, tudo isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Com a não cumulatividade, a princípio, a linha de raciocínio é muito simples, né? Teve lá o destaque do IBS, CBS na nota, eu tenho direito ao crédito e aí eu me utilizo, né? Tem uma exceção da questão aí do Simples Nacional, que é uma discussão mais longa, pessoal, não vamos tomar aqui o tempo de vocês, mas eles vão dar direito ao crédito dentro daquele limitador que está dentro da DAS. Isso cria um problema competitivo das empresas do Simples. Então, um alerta que a gente está falando para as empresas é: analisem a sua parte, né, de prestador de serviço. Eu dei um exemplo de transportadoras que estão no Simples. Essa empresa, a princípio, só vai te dar um crédito daquilo que está dentro da DAS. E se você tiver um prestador
que vai estar no regime regular, pagando IBS, CBS, ele vai te dar, um exemplo, um crédito de 26,5. Então, essa busca pelo crédito é uma dinâmica também que o novo sistema vai trazer dentro das empresas. E, né, Vanessa, é muito mais, como você fala, o aspecto financeiro e não Exato. tributário, né? Porque o que que acontece com a regra do crédito, né? Então, assim, tudo dá direito a crédito, mas ele é limitado ao valor do imposto pago. Então, o que o escritório de advocacia paga de crédito, por exemplo, é o que gera crédito para vocês. Qual que é o problema do Simples que o Halim trouxe agora aqui? O Simples, ele gera um crédito menor porque ele tem aquela alíquota unificada. Então, ele não está obrigado à reforma tributária. Só que isso foi muito criticado, né, nas câmaras. Então, o que que aconteceu? Agora você tem uma permissão para quem tiver no Simples que ela fique no formato híbrido. O que que é o formato híbrido? Ela continua com a alíquota unificada do Simples para fins do imposto de renda, contribuição social e INSS, mas ela migra para a reforma tributária no que tange aos impostos ali do consumo. Por quê? Porque o cliente da empresa do Simples vai pressionar para receber um crédito maior. Porque para a empresa que está contratando, que tem os seus fornecedores, a área de compras de suprimentos vai ter que fazer uma reanálise dos prestadores de serviço. Não basta mais saber se ele é idôneo ou não idôneo. Ele tem que olhar se aquele fornecedor vai gerar crédito para ele. E aí vai virar item competitivo para o Simples, porque se o Simples gerar 5 de crédito e o concorrente dele, que está no presumido ou no real, né? Vai lá e consegue dar 100 de crédito, você naturalmente vai querer contratar o de 100, porque isso vai te trazer mais benefício financeiro mesmo, né? Então, o Simples foi dada essa opção de ficar no formato híbrido para poder gerar mais crédito, né? Porque o Simples ele tem duas hipóteses: ou ele vai fazer um preço muito competitivo para ter um crédito menor, ou ele tem que aderir à reforma tributária. Então, ele está sendo bastante pressionado mesmo, ele não tem outro caminho a ser feito. Ou ele melhora muito o preço dele, porque ele te gera um crédito menor, ou ele, de fato, vai ter que migrar para a reforma tributária, em que ele vai pagar mais imposto, mas em compensação, ele vai te gerar mais crédito e ele não perde tanto em competitividade. Esse é o problema que a gente tem agora com a reforma tributária. Eu vou trazer aqui um pouquinho que eu comentei para vocês, assim, o crédito é não cumulatividade plena, né? Então, mas a gente já tem algumas exceções na legislação da própria lei complementar que trouxe, e a gente teme um pouco que essas regulamentações eventualmente tragam mais algumas travas, o que, a nosso ver, já seria totalmente inconstitucional. Esperamos que isso não aconteça. Mas qual que é o problema que a gente tem hoje aqui? Nem tudo que a gente vai contratar vai dar direito a crédito. Então, o primeiro exemplo aqui é aquele que eu falei de bens de uso e consumo pessoal. Bens de uso e consumo pessoal são os benefícios indiretos ali que são dados para as pessoas físicas na empresa. E quando eu estou falando das pessoas físicas, eu estou falando de diretor, estou falando de estatutário, estou falando de CLT, todo mundo que está dentro da empresa. Isso significa o quê? Que a empresa, quando ela contrata o convênio médico vai ter a incidência naquele contrato de IBS, CBS, e, em regra, ele não vai dar direito a crédito do IBS, CBS. Só que aí a legislação trouxe ainda uma exceção, exceto se for um convênio médico que é aprovado em acordo sindical ou convenção coletiva. O porquê dessa regra, gente? Não sabemos. Não sabemos dizer porque não Sabemos, existe. Não, sabemos, sabemos. não sabemos do ponto de vista tributário. Do ponto de Políticos vista sabemos. tributário, não teria justificativa. Por que que o convênio médico do sindicato vai dar direito a crédito e o que não está com convênio com acordo coletivo, né, sindical, por que que dá? Né? Por que que a gente tem essa diferença? Um dá e o outro não dá? A gente entende que é para dar força para o sindicato. Ok, é uma regra, mas em termos da não cumulatividade plena, para mim não é plausível, né? Do ponto de vista jurídico, tributário e da Constituição, deveria dar direito a crédito a tudo, sendo sindicato ou não sendo sindicato. Que aí também traz uma outra discussão. O diretor que é estatutário, não é CLT, ele não dá direito a crédito, mesmo se para CLT é aprovado de acordo com convenção coletiva.
Então, olha como já vai se criando aqui, né, uma colcha de retalhos do que dá ou não dá direito a crédito. Ué, você não falou que é não cumulatividade plena? Tudo deveria dar direito a crédito. Mas a legislação trouxe essa situação de bens de uso e consumo bastante expressa. E aí tem as E a outras gente tem situações, né? uma. Joias, obras de arte, bebida alcoólica. A gente brinca até que o brinde de fim de ano, o brinde de Natal, na cesta de Natal de fim de ano, se tiver lá no brinde a bebida alcoólica também não vai dar direito a crédito. Tá. A gente está com uma janela de oportunidade, pessoal, em relação à questão do plano de saúde, né, de convenção coletiva ou não. Já apresentamos uma emenda, né, dentro do projeto do PLP 108, que trata do comitê gestor da fiscalização, tentando já alterar a 214, quer dizer, uma lei que recém já foi aprovada, né, já tem aí mais de 16 projetos querendo alterar e emendas de outro projeto para tentar alterar. Obviamente, a gente sabe que isso é um fator político, né, Vanessa? Então, foge um pouco do nosso controle de confirmar ou não a alteração da legislação, mas já sinalizamos, né, em alguns encontros, que tem temas que certamente, se não foram resolvidos agora no ambiente do Congresso, serão judicializados, né? Então, da mesma forma que a gente sabe que tem aí um avanço gigantesco na legislação tributária sobre o consumo, esses pontos aí de atenção, se não resolvidos no Congresso, por uma questão de legislação, será certamente demandado. E aí também é uma oportunidade para o sindicato, para a associação, representar os seus associados nessas demandas. Aí a gente conversa isso de oportunidades lá na frente também, tá? E lembrando também, né, Vanessa, que tem os regimes diferenciados, né? A exemplo da cesta básica, então o crédito também está muito relacionado a esse fator. Vou pegar, né? Advogados tem aí o fator redutor da alíquota de IBS-CBS de 30%. Então não vai pagar os 26,5%, vai ter um fator redutor. Então tivemos também, infelizmente, e eu estou falando infelizmente porque quando a gente reduz de um setor, aumenta de outro, né? E é o setor de serviço que grande parte foi penalizado aí na questão da reforma tributária. Não vou entrar no mérito, até porque a gente está falando aqui também, o grupo, grande parte está na indústria, e a indústria, de fato, foi mais beneficiada aí pelo novo sistema. Desculpa, Vanessa, só fiz esse corte Não, aí. é isso. É importante, então, porque a gente falou de uma base ampla, né? Aumentou a nossa base de cálculo, mudou a tributação para o destino. A gente tem a possibilidade de conseguir mais créditos do que a gente tem hoje, com certeza, mas a gente tem algumas limitações no crédito que, de fato, pode distorcer um pouquinho a não cumulatividade. Como que a gente vai saber isso, gente? Mapeando, fazendo crédito, analisando o impacto, entendendo quais são as incidências tributárias, como fica a minha tributação considerando o destino e quais são os créditos que eu vou considerar para que eu tenha carga efetiva. Eu vou ter que fazer uma análise desse cenário para poder entender de quanto eu estou saindo da atual sistemática tributária para quanto eu vou com essa nova modelagem, tá? E uma regra que se trouxe para o Brasil muito forte ainda no crédito, eu já falei isso aqui um pouquinho para vocês, mas agora nós vamos dar ênfase, é essa questão de que o Brasil foi o único país, né, que trouxe nessa modelagem de IVA a questão de limitar ao crédito ao efetivo pagamento do tributo. Isso significa que se o seu fornecedor ele destacou o imposto, que é a regra que a gente tem hoje, o destaque, mas ele não pagou aquele tributo porque ele estava com uma dificuldade financeira, ele não te gera o direito a crédito, por mais que esteja destacado na nota. Por quê? Porque o Brasil, e essa é uma inovação no IVA, né? Mundialmente tem se criticado, inclusive, essa regra que o Brasil trouxe, ela está vinculada ao pagamento. Isso significa que se eu tiver um fornecedor que não paga, não me gerou a crédito. Se ele parcelar, ele me gera crédito parcelado. Se ele pagar só uma parte, ele também me gera só parte deste crédito. Então, isso traz um ônus para a empresa, você passa a ser o fiscalizador e entrar na gestão do seu fornecedor. Lembrando de novo, não basta eu saber mais se ele é idôneo ou não idôneo, eu tenho que saber se ele paga o tributo. Assim como o cliente de vocês também vai fazer uma cobrança em cima de vocês sobre os tributos pagos. Então, se vocês pagaram, vocês geram crédito para eles. Quem não paga o tributo e se você não pode utilizar o crédito, você gera um problema grande no seu fluxo de caixa. Essa é a situação, porque você não vai poder contar com o crédito da operação anterior
E você tem um outro problema de fluxo de caixa com essa reforma tributária. A gente hoje paga imposto no 20º dia do mês subsequente de quando você encerra a apuração. Então, você ganha ali, às vezes, 40, 50 dias. Com a reforma tributária, essas operações acontecem o tempo todo, por segundo, diversas operações, e o imposto já vai sendo pago. Essa vai ser a regra. Você pagar, você poder se creditar daquilo que efetivamente foi pago. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que controlar o meu fornecedor e o meu cliente vai me controlar, né? Por isso que eu falei que a área de compras de suprimentos passa por uma transformação, ela vai ter que redesenhar o seu processo. Em tese, o governo criou, né, o Split Payment, que é uma plataforma tecnológica que ela garante esses créditos de forma mais efetiva e automática. É uma plataforma tecnológica, ela ainda está em desenvolvimento, não sabemos se até 2027 ela já vai estar pronta, mas mesmo que ela esteja pronta, eu entendo que as empresas vão ter que fazer um controle aqui de como vão ser, apurados ali o seu crédito. É mais ou menos que nem a apuração do imposto de renda, a declaração do imposto de renda que a gente já recebe pré-preenchida. É o que vai acontecer aqui. Você vai ter que fazer uma checagem se todos os seus créditos foram de fato aportados lá na plataforma do Split Payment. E aqui tem um desenho. Eu só vou falar bem rápido o que é tempo, né, em relação à questão do split, até porque a gente está participando das discussões junto ao governo sobre a construção da ferramenta. De fato, assim, criaram né, um problema sério em relação a essa questão do split, né? Porque a ideia, o conceito é muito legal, né, Vanessa? A gente falou muito, mas na prática ela envolve vários outros atores, né? Como o setor bancário, meio de pagamento, as amarrações que tem que ter em relação aos meios de pagamento junto com os RPs. Quer dizer, é um pipinaço em relação à questão do controle. E eles já deixaram, ó, 2027, né? Só B2B e provavelmente, né, quando tiver aí a ferramenta mais vamos dizer, robusta em relação a controles, aí depois abrir para o B2C e tá de uma forma mais obrigatória. Quer dizer, é muito incerto ainda, de fato, como é que vai ir o tempo em relação à sua operacionalização. Mas, de novo, eles estão acreditando, né, Vanessa, toda a parte de controle Dos da créditos. reforma tributária em cima do split payment, tá? Então, isso é um avanço em relação aos outros sistemas que tem no mundo. E é um avanço, assim, na verdade, em muitos países, na verdade, acho que quase todos, o split payment não é a regra. Só no Brasil que se definiu como a regra. Então, alguns países foram só para alguns segmentos. E aqui essa é uma questão: será que vai dar conta de todos os contribuintes estarem, né, com essa plataforma do split? Essa é uma dúvida. Claro que o Brasil tem duas vantagens, né? Hoje, em termos de instituição financeira, a gente tem o exemplo do Pix, funciona perfeitamente. Assim como a nota fiscal eletrônica também já está há mais de 10 anos no mercado, está bastante consolidado. Então, nós temos essa vantagem em relação a alguns países. Por exemplo, a França está com a nota fiscal eletrônica só há 2 anos. Então, ainda é muito, muito frágil a sistemática de nota fiscal eletrônica, o que compromete o split payment. Mas vamos falar aqui para vocês entenderem como é que vai funcionar. Isso aqui é o que está no PowerPoint. Tem o que vai acontecer e tem o que vai dar certo quando já tiver implementado. Mas é importante vocês entenderem qual é a metodologia que o governo espera acontecer. O que é split payment? Split, gente, é splitar, é dividir o pagamento. Então, o que vai acontecer? Vou considerar que vocês estão aqui no B, tá? Vou ter o B, tá contratando aqui, contratou um fornecedor para uma operação, né? Pode ser uma prestação de serviço. Quando o B for pagar para o A pela prestação de serviço, o A vai emitir uma nota que é de R$ 126, sendo 100 o valor da operação e 26 é o imposto. Quando o B for pagar, ele vai pagar via instituição bancária ou qualquer meio de pagamento, e neste momento a instituição financeira explita esse pagamento de 126, de forma que 100 vai para o seu fornecedor e o 26 já vai lá para o Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, virando crédito para você para ser abatido da próxima operação. Então, isso aqui é o sonho de consumo. Você pagou o seu fornecedor
e o imposto que é dele, que é pago por ele, já virou crédito para você aqui, porque a instituição financeira já explitou o pagamento. De forma que, quando você for fazer a operação com o seu cliente, quando o seu cliente for te pagar aqui o valor de R$ 189 total da nota, a instituição financeira, meio de pagamento, já paga para você líquido R$ 150 e os 39 de imposto já vai lá para o seu conta corrente. Aí o que vai acontecer? Você não vai precisar pagar os 39. Por quê? Porque você já vai utilizar os 26 de crédito da operação anterior, de forma que você só pague 13 de imposto. Então, você se aproveitou plenamente aqui da sistemática do split, em que o crédito já foi de forma automática para sua conta corrente e já foi debitado da operação posterior. Só que isso, gente, é uma operação dentre milhares que vão acontecer por segundo. Então, o que as empresas vão ter que ficar atentas, mesmo se o split payment estiver já em vigência? Se todos os créditos de todas as operações vão de fato ser atribuídos aqui para vocês, porque senão vocês têm um problema de fluxo de caixa que eu já mencionei. Ao invés de debitar 13, vocês debitariam 39 e tudo real time, tudo acontecendo no mesmo momento. Então, por isso vai ser tão importante agora as relações com os fornecedores. E o seu fornecedor aqui, se ele tiver benefício fiscal, se ele é do Simples Nacional, se ele tiver alguma situação que hoje é beneficiada, ele vai ter um aumento de preço aqui. Então, você precisa entender a carga tributária um pouco dos seus fornecedores. Você vai ter que fazer um mapeamento, porque isso vira efeito cascata. Se ele aumentar, ele vai querer repassar para você e você vai ter que repassar para o seu. Será que a gente vai conseguir fazer com que todas essas relações, né, entre a cadeia seja um aumento, né? Vai conseguir se aumentar os preços na proporção da carga tributária? Tem gente que fala, eu vou colocar mais 26% aqui, mas o seu não vai ser fácil aceitar isso, porque provavelmente você tem que saber qual é o seu impacto, inclusive, porque em todos os créditos que você toma, né? Talvez esse não Existe, seja o seu impacto. existe um mecanismo, né, que você, né, que é o tomador de serviço, pode recolher antecipadamente na função do teu prestador de serviço. E aí, realmente, né, vai ter esse confronto de informações e você vai ser ressarcido, diz a Receita Federal, em 3 dias, na verdade, em 24 horas. Mas, de novo, está tudo preso a um sistema que hoje não existe, né, Vanessa? Então, vamos deixar muito Exatamente. claro que a ideia é muito boa, só que a prática, né, a operacionalização dela ainda depende de vários outros fatores. Não estou entrando nem no mérito aqui da regulamentação da própria, né, do IBS-MBS, que É, está faltando bastante coisa. Só do split está faltando bastante coisa. Por isso que ficou para muita. 2027, tá, pessoal? E aqui a metodologia de split payment já existe no Brasil, gente, nos marketplaces, tá? Então, quando você paga, você compra no Mercado Livre, por exemplo, né, o pagamento já é splitado, mas não para fins de imposto, para fins do marketplace e de quem é realmente o vendedor da operação. Acho que o Wilker quer fazer uma pergunta? Sim, uma dúvida aqui. É, como que vai funcionar com diferentes prazos de pagamento da nota fiscal original? Então, por exemplo, o atacadista vendeu com 120 dias de prazo para o varejista e o varejista vendeu com 30 dias para o consumidor adquirente. Como que fica essa dinâmica aí? Excelente pergunta. Infelizmente, essas operações, essas relações vão ser impactadas, porque se você vai ter o pagamento só 120 dias do fornecedor, você só vai poder tomar o crédito no 120º dia, 120 dias depois, independente de você ter a operação posterior com 30 dias, porque ela é condicionada ao pagamento do tributo. Então, essas relações vão ter que ser revistas, porque ela só gera crédito na medida em que o imposto for pago. Se eu paguei menos, eu gero menos. Se eu vou pagar a um prazo maior, eu gero crédito a um prazo maior.
porque eu não, eu posso ter pagamentos aqui 3, 4, 6 meses depois. Ele vai me dar o direito a crédito, mas só no momento em que eu tiver um imposto pago. Por isso que está sendo tão criticada essa regra de limitado ao imposto pago. A gente entende que o correto deveria ser ao imposto destacado, como é a regra hoje, tá? Mas essa é uma regra que o Brasil criou e, a meu ver, porque facilita muito, inclusive, a fiscalização para eles. Vai ser todo mundo fiscalizando todo mundo e as regras de prazo de pagamento vão mudar. Se você tem essa situação de 120 dias versus 30, Wilcar, você vai ter que mudar essa relação, porque você vai ficar com o crédito, você vai ter um problema no seu fluxo de caixa, porque você só vai ter o crédito 120 dias depois. Você vai ter que redesenhar essa operação financeira. Por isso que eu falo que a reforma tributária, ela é tributária, mas ela é também financeira, tecnológica e de processos. Você vai ter que redesenhar os processos na sua empresa. É, eu concordo. E nesse caso hipotético aqui, né, o varejista, então, recebeu uma nota fiscal de R$ 126, certo? Sendo 100 pela mercadoria e mais 26 pelo imposto. Certo? É, quem vai efetivamente pagar os 26? É o atacadista que emitiu a nota fiscal ou é o varejista que recebeu essa nota fiscal, dos 126? Ele Então, paga esse imposto? na verdade, você vai pagar a nota cheia para o varejista, certo? Você pagaria ali os 126. Então, assim, você está arcando de certa forma com isso, porque a instituição financeira é que vai mandar esse imposto lá para o comitê gestor, tá? Então, isso na operação do split payment, tá? Quando ela funcionar. Quando ela não estiver funcionando, quem tem que pagar é o atacadista e, teoricamente, você teria que ter o comprovante do pagamento do tributo dele, Sim. entendeu, Ilka? Essa é a lógica. Então, quando tiver o... Ai, peraí que eu apertei sem querer. Quando tiver o split, isso vai funcionar de forma automática para você, porque você vai pagar os 126 e a instituição financeira que se vira para fazer o split. Agora, enquanto o split não estiver funcionando, quem vai pagar é o atacadista que deveria pagar, que o imposto é dele, porque ele paga e te gera crédito, né? O que vai existir, Wilker, na verdade, que eu não vou aqui É tomar o você tempo de vocês, pagando. é o split, você pagando ou o split simplificado que vai ser para o varejo. Eles vão definir um valor, uma alíquota lá de 10, e aí você, numa apuração final do varejo, ele vai fazer o confronto de tudo aquilo que ele tem de crédito e ele vai fazer um complemento de recolhimento, tá? Mas para não confundir, eu acho que a Vanessa aqui, a gente está tentando dosar um pouco essa questão da do mecanismo, mas essa questão de estar vinculada ao pagamento, inclusive na própria lei, ela trouxe esse fato gerador que não existe hoje, né? Então a 214 falou o seguinte: olha, um dos fatos geradores do tributo é o pagamento. Então não é mais aquela transmissão, né? Da propriedade, ou no caso, a venda de uma mercadoria ou a prestação de serviço. Ele falou: pagou, tem o split, ou tem o pagamento do tributo proporcional em relação ao tempo aí do acordo comercial. Desculpe fazer só o corte, Vanessa, porque o split É simplificado importante. ainda vai ser muito discutido lá na frente para o varejista. É, Isso vai, obviamente, impactar toda a cadeia, certamente, de é. fornecimento. Agora, o seu raciocínio, Wilcar, está certinho, porque assim, o operacional aqui a gente ainda vai ter regulamentação como vai funcionar. O que é importante para vocês, para fins de estratégia e do que impacta no negócio de vocês? É que a regra do creditamento, ela não é como é hoje, que é no destaque da nota. Ela está vinculada ao pagamento. Isso muda tudo para vocês, porque muda muito do ponto de vista financeiro. Então, você tem um redesenho aqui para mim, a meu ver, em compras que vai ter que ter outra relação com seus fornecedores, porque em tese você precisa acompanhar toda nota, você vai precisar acompanhar o pagamento do tributo do seu fornecedor para saber o quanto te gerou de crédito, o quanto você vai ter de fluxo de caixa. Esse é o ponto, assim, para fins de estratégia, é o que precisa ser feito. O split, a tendência, porque obviamente está tendo uma crítica muito grande a vincular ao imposto de pagamento, seja por conta desta situação que você mencionou de receber em 120 dias, né? Pagar em 120 dias e fazer a outra operação em 30, né?
mas de certa forma o split ele resolveria isso e dá crédito imediato. Você não vai ficar exigindo do seu fornecedor o comprovante. Agora, até lá, é o que eu falei, tem o que funciona aqui no PowerPoint, tem como vai regulamentar e tem o que vai acontecer na prática ainda. Mas só o fato da gente ter a regra vinculada a pagamento já traz uma mudança estratégica para vocês em compras e no financeiro. Vanessa, Ok, obrigado. Vanessa, Oi. uma dúvida. Aproveitando o gancho da pergunta do senhor Wilker, imagine que eu comprei a 120 dias. Vou pagar essa nota a 120 dias. Daqui 120 dias vai destacar R$ 26 que vai subir para o meu crédito, considerando o Aham. sistema perfeito. Certo. Essa mercadoria entrou no meu estoque e eu vendi à vista. Uhum. Eu vou ter que pagar esse imposto. Quando o fornecedor, o meu cliente, no caso, me pagar, como que fica isso? Eu não vou ter pago lá Quando o crédito. pagar, o crédito só vira crédito para você quando houver o pagamento do tributo, que vai ser o pagamento da nota. Esquece quando ela entrou no seu estoque. Só que eu vendi à vista esse produto, por acaso, e ainda não paguei o meu fornecedor. É isso aí. O sistema já vai debitar, então, no caso ali, seria R$ 39? Não, ele vai debitar quando tiver a liquidação financeira. A regra muda sempre para liquidação financeira, tanto débito quanto crédito. Não, só que eu estou colocando o seguinte, a mercadoria entrou e eu não paguei, não liquidei o crédito, então eu não tenho crédito gerado Não ainda. tem crédito, Não, não perfeito. tenho. Certo. Vendi e o meu cliente liquidou, antes de Então, eu fazer esse aí, pagamento. então, você vai ter que. Olha o seu fluxo de caixa impactado, porque você não vai Entendeu? poder contar com o crédito da anterior, mas você vai ter Você que não pode pagar contar porque é aquele. 120, é isso. Você vai Exatamente, é pagar isso. É a segunda isso. ponta já ir, Vou ter que É só colocar que a imposto outra na não. frente. Vou ter que colocar Isso. imposto na frente. É isso. Por isso que a gente fala que quem hoje paga o seu fornecedor em 120 dias vai ter que rever a regra. Você tem uma ideia, Jair? Se o seu fornecedor parcelar o imposto em 60 meses, que ele pode, né, parcelar, Sim, normal. ele te gera crédito uns 60 avos. Proporcional. Isso não vai ser legal. Não, não Ok, vai então ser legal. obrigado. Mas por isso que eu falei, se o split vai funcionar, se como vai ser, tudo isso daí a gente vai ter que acompanhar. Mas o que é fato hoje, que isso está definido pela lei complementar, é que a regra agora não é mais destaque da nota, é imposto pago. Imposto não pago não gera crédito. Se eu vou fazer a etapa posterior antes de receber a primeira, eu não vou contar com o meu crédito. No meu exemplo aqui, você não tomou o crédito de 26, você vai pagar 39. Comprometeu o seu fluxo de E caixa. lá na frente você vai ter o crédito, Você obviamente, quando o vai ter. fornecedor te pagar, obviamente. Dali 90 dias, vamos dizer assim, nesse seu exemplo de 120, te gera o crédito. E aí o Existe financeiro, o Jair, financeiro e existe suprimentos tem que acompanhar claramente isso aí para conseguir garantir Isso. que esses valores entrou. Perfeito. Exatamente. Boa sorte para implantadores de sistema. Boa sorte, implantador de sistema. E eu brinco aqui que o pessoal de suprimentos compras vai virar tributarista também, que eles vão ter que entender essa lógica. A gente coloca já isso como um grande projeto nas empresas, né, Vanessa? A gente está envolvendo nossas consultorias que a gente está encaminhando aí para algumas empresas, né? Acaba tendo uma conscientização, coisa que vocês já têm aqui, né? Eu acho que evento a ideia é essa, mas as empresas já desenvolveram, já tem um comitê instalado dentro da empresa É isso. exatamente para tratar do tema, porque isso vai envolver várias áreas, né? Até RH, como a gente deu exemplo aí das convenções coletivas e plano de saúde, né? O mapeamento Vanessa, do que posso incide. falar? Pode Lógico. sim, desculpa. Então, assim, só para ver se eu entendi bem. Quando você fala de planejamento financeiro e de todos os setores, por exemplo, o que o Jair falou, se meu cliente pagou, o meu débito ele vem na frente. Então, eu vou ter que ter um planejamento até nessas condições de pagamento. Ou eu vou Exato. vender tudo faturado e comprar tudo faturado, né? Ou então à vista e à vista tentar ter esse controle para que não tenha essa ruptura no nosso fluxo de caixa, porque senão o negócio pode Exato. ficar inviável, né? Perfeito, você pegou direitinho, exatamente isso. O que a gente está chamando a atenção é isso. Embora seja a reforma tributária, ela vai trazer reflexo grande no financeiro. E o fluxo de caixa, de fato, tem dois problemas, tá? Um é esse que você já falou de não contar com o crédito, o outro é que hoje
Vocês concordam? Vocês fazem a apuração, fecha ali no mês e vocês vão pagar o imposto devido, sei lá, no 20º dia do mês subsequente, 25º, aí depende de cada um. Vocês ganham 40, 50 dias de fluxo de caixa para pagar imposto efetivamente. Aqui acabou isso, porque você vai pagar imposto real time, o tempo todo que as operações vão acontecendo, vai gerando débito, crédito. Tudo isso vai acontecendo por segundo. Você não vai ter mais o 20º dia do mês subsequente para pagar imposto. Então, o impacto no fluxo de caixa, para mim, é duplo. É esse da falta de crédito, né? Eventual falta de crédito, ou crédito Sim. parcelado, ou crédito postergado, né? E ainda que o seu pagamento de imposto é todo dia. Entendi. Todo dia não, é todo segundo você pode ter, né? É. Dependendo do número de operações, é o tempo todo. Então, É. vejam bem se isso dá para resolver de última hora. É um redesenho, gente, do fluxo de caixa, das Tem que ter relações. um casamento de Tem um informação, né, gente? casamento. Então, eventualmente, você vai ter que redesenhar a sua operação com os fornecedores, renegociar os contratos, assim como com seus clientes também, porque o que a gente está falando de vocês para os fornecedores, os clientes de vocês também vão vir para vocês. Sim, com Agora, certeza. tem muita gente que visualiza isso como um ganho competitivo. Se eu tiver um segmento que é muito atrapalhado, que não paga imposto, que é atrasado, aquele que faz direitinho vai ter uma vantagem. Sim. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu acho que a gente avançou 10 minutos, mas eu acho que conseguimos preencher aí Vamos nessa lá. fase da Essa aqui é transição aqui. importante. Gente, a gente fica à disposição para falar, É porque eu sei que é lógico. bem complexo. Quer falar, Vanderlei? Deixa ele. Oi, bom dia, rapidinho. Só voltando para a tua apresentação inicial, veja, o que era para simplificar, pelo que a gente está percebendo aqui, vai complicar a vida do empresário, tá? Ô, Calma, Vanderlei, essa era a Vanderlei, calma. pergunta final, mas eu falei assim, gente, e aí, vocês estão achando que simplificou? Ô, Vanessa, tudo que é novo acaba criando esse tumulto, vamos por dessa É, forma. Mas, assim, a médio e longo prazo, a gente vê com bastante otimismo é. a questão da reforma, tá? Mas a gente está exatamente vivendo o momento Vai ter dessa uns 10 transição. anos, né, Ralinha? A gente fala, vai ter Isso, uns 10 anos, viu, Vanderlei, de adequação. E vocês vão sim. ver o que eu vou falar aqui, só para ver como é que vai ser. Então, aqui a gente teve em 2023 a mudança na Constituição. 24 e 25 são os anos de regulamentação, de edição das leis. A gente já teve, sim, muita gente fala que não, mas a gente já teve publicada a principal lei complementar do IBS da CBS, que é essa 214 de 25. Ela trouxe todo o esqueleto, todas essas regras que a gente trouxe aqui, gente, está nessa lei complementar. O que vier de regulamento, de lei ordinária, que aqui ainda vai ser publicado, não pode ir além do que está dito aqui, tá? Mas Brasil é Brasil. Eu não me espantaria que no regulamento ter mais alguma vedação de crédito. Mas, em tese, o esqueleto está aqui. A gente já consegue mapear, sim, o impacto da reforma tributária nas empresas, tá? Por que é importante o ano de 2025 aqui? Porque, do ponto de vista operacional, eu já tenho uma obrigação para 26. Então, já desde julho desse ano aqui, já saiu uma nota técnica da Receita Federal, trazendo o novo layout da nota fiscal, que trouxe 95 novos campos em relação ao IBS e CBS. As empresas precisam buscar autorização lá na Receita dessa nova nota, desse novo layout, ser homologadas, né, para que em janeiro de 26 ela já possa fazer o teste. Isso é obrigatório, por hora não temos previsão de prorrogação. Pode prorrogar? Pode, mas eu não acho que prorroga muito além de que 2, 3 meses. E não contem com esse prazo, tá? Mas vocês ainda têm o fim desse ano aqui, né? Outubro, a partir de outubro, teoricamente, as empresas já têm que estar com um novo layout de nota fiscal aprovado. Por quê? Porque em 26, embora eu ainda não pague nada de IBS e CBS, o 1% da minha nota eu vou destacar 0,9 como CBS e 0,1 como IBS. É o ano teste. O governo quer ver durante o ano de 2026 se as empresas já estão destacando, como que vai ficar a arrecadação. É o ano que a Receita Federal e o Comitê Gestor vão buscar as informações. E é uma obrigação? É uma obrigação. Se você não fizer, aí o governo vai te penalizar exigindo a cobrança de 1% de IBS-CBS. Então, não é opcional isso, é obrigatório.
Quer falar, Ednilson? Sim, uma pergunta. Como funcionam as importações, já que todo o mercado em si de iluminação, ou a gente tem produtos ou componentes que a gente importa? Muda a regra, porque como ele é meu fornecedor, é uma preocupação que eu tenho, basicamente. Muda e funciona igual às regras que eu coloquei aqui para você. Na importação, em vez de você ter ali o ICMS, você vai ter o IBS e CBS. Mesma operação, débito e crédito. O que não muda, Ednilson, são os tributos da importação, tá? Imposto de importação, coisas assim. Mas o ICMS, ele sai e entra as regras da CBS e do IBS normais, as que a gente mencionou aqui. Débito e crédito. Então, mas a geração de crédito fica vinculada ao meu pagamento das guias, na verdade. Exatamente. Sempre, Exatamente. pagamento. A palavra é pagamento, pessoal. Fato gerador não é mais a mercadoria, infelizmente, é pagamento. O que ocorrer primeiro, pagamento. Como premissa inicial ali, o que eu entendi basicamente, que em cargas gerais, lá os 20 e poucos %, não muda muito, depende de onde você estiver alocado, basicamente. A pegada ali, o ganho está no IPI, que é extinto, mas fica ali uma margem de manobra, na verdade, com o IS, né, que pode afetar depois. Não sei se o governo pode tentar recolocar o imposto de alguma outra forma, né? Na verdade, o IPI não é uma substituição do imposto seletivo. Não é um imposto novo seletivo. O IPI, segundo a informação do governo, ele vai existir para 5% dos produtos, que são aqueles que têm a alíquota acima de 6,5%, mas ele não pode substituir um por outro, tá? Isso. Perfeito. A minha dúvida é se esse IS ele serve como uma função disso, né, de correção para frente da carga tributária. Por exemplo, no geral, eu entendo que a nossa classe ali de iluminação, luminária ali, o beneficiário principal, ele morre no processo como um todo, sim. Você tem um IS que, por enquanto, se mantém ali zerado. A minha dúvida é se isso, de fato, foi deixado como um gatilho de margem de manobra para o futuro, entendeu? Ednilson, só vou explicar uma coisa. Eu acho que não morre IPI por nós, porque existe PPB na Zona Franca de Manaus, tá? De lâmpada. Então, vou lembrar. Franca mantém. Eu conheço a operação bem de vocês, né? Eu sei que tem PPB de lâmpadas e luminárias na Zona Franca. Se não tiver de fato. Quando a gente teve aquela mudança do IPI, vocês devem lembrar no antigo governo, que foi até judicializado, né? Aquilo que vai manter, teve fator redutor não, e definiram lá 109 produtos, que são 109 produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Um dos produtos e está relacionado ao PPB de lâmpadas, tá? Se tem PPB de lâmpadas na Zona Franca de Manaus, se mantém sim o IPI no Brasil todo em detrimento ao benefício que tem na Zona... Isso, tá bom? Eu compartilhei com vocês no chat também, gente, tanto a nota técnica que a Vanessa comentou do encate, que traz aí os prazos em relação aos modelos de nota fiscal, e também a calculadora offline, né, que é a Receita Federal, eu coloquei entre parênteses, porque na verdade ela é simplesmente um orientador daquilo que é para fazer o preenchimento do documento fiscal, mas não é o principal, e a gente até recomenda que vocês consigam também trabalhar com algumas consultorias para exatamente mapear cenários, tá? Porque ela não ela é amigável, mas ela não analisa cenários. Desculpa, Vanessa, só fiz de novo um corte para ilustrar vocês do encaminhamento aí também em relação ao IPI e também as notas técnicas. Perfeito, Halim, perfeito. Então aqui, gente, 26, não temos ainda a reforma tributária vigente, mas já temos o ano teste, que se não cumprir com essa obrigação, vira uma penalidade de ter que pagar 1% de IBS-CBS. E aí, em 27, sim, a gente já tem o primeiro passo da reforma tributária, com a cobrança da CBS, né, que deve estar uma alíquota aí de 9%, 10%, né, Halim? Acho que é isso, 9%, 10%. Acaba o PIS e a COFINS, né? Acabam as reduções, vai ter a redução à alíquota zero do IPI e começa também o imposto seletivo. E no ano de 27, aí começa o novo ano teste do IBS, em que vocês vão ter que destacar na nota 0,05 do IBS estadual e 0,05 do IBS. Então, 27 e 28 são os anos para cobrança da CBS, já na sistemática da alíquota nova, uma base de cálculo ampla e os créditos proporcionais ali ao imposto pago, tá?
29 a 32 é a transição para o IBS. Aí aqui eu acho que, porque aqui extingue totalmente o PIS e a COFINS. Os créditos, inclusive, fica uma dica aqui para todos, é o momento, inclusive, de todo mundo buscar os créditos de PIS e COFINS que tem. Por quê? Porque eles precisam ser aproveitados até 2026, até dezembro de 2026. Eles vão poder ser compensados com a CBS, mas eles precisam estar escriturados até dezembro de 26. Então, é o momento também de não deixar dinheiro na mesa e ir atrás de tudo que é crédito de PIS e COFINS e de ICMS também, tá? Gente, ICMS até 32. Essa é uma boa dica, é uma tarefa de casa, eu acho que é ordem de prioridade 1, né? Obviamente tem toda essa questão de adequação de sistemas, mas aquilo que é passado, você já tem toda uma estrutura que permite fazer essas apurações, perfeito? Agora, a gente vai, de fato, conviver com os dois cenários concomitantes, o atual e o novo. Como a Vanessa falou, 27 vira, mas eu tenho todo o fato gerador de 5 anos de PIS e COFINS que vai ser fiscalizado e, obviamente, os créditos também que vocês têm direito de utilização, tá? E aí, aqui de 29 a 32, a gente começa a transição do ICMS e do ISS. Isso significa que em 29, vocês vão pagar 10% do IBS e 90% do ICMS ou do ISS. 2030, 20% do IBS, 80% do ICMS e IBS. Para chegar em 32, que é quando acabam todos os benefícios fiscais, você está pagando 40% de IBS e 60% de ICMS e ISS. Ou seja, de 29 a 32, vocês estão convivendo com as duas sistemáticas até chegar a 33, em que acaba o ICMS e o ISS, ficamos só com o IBS e com a CBS já em pleno vigor desde 27. E vocês querem ficar bravos comigo, né? Querem ficar bravo comigo? A ST se mantém, tá, gente? Até dezembro. É o Até setor 32. que eu sei que até 32, a não ser que o Estado de São Paulo, exemplo, resolva extinguir, mas dificilmente eu acho que ele não vai extinguir para manter ainda a questão da competência de tributação, mas a gente vai conviver com o atual cenário, com o novo cenário e a ST até 2032. Pode falar, Desculpa, Edmilson. Não, Então, imagina. você me falou uma coisa importante sobre a ST para quem é revenda. Então, de fato, após a lei 32, 33, ela é abolida de fato, não existe, na verdade. A princípio, Ótima sim. pergunta, tá? É assim, o governo queria, quando aprovou, ela estava no texto da Lei Complementar 214, o pessoal entrou, né, em colapso com isso, tiraram, mas ela não está descartada, tá? Pode vir surpresinha, mas em regra você está correto. A partir de 33 não teremos ICMS-ST, não teremos IBS-ST, mas não está 100% descartada. Não, que é uma premissa, depende da situação complicada, né? Porque hoje em dia, para quem vende do próprio Estado, na verdade, você consegue ali ao zerar o ICMS, o que ajuda, de fato, né, a ser competitivo. Sim. Esse é um ponto que me preocupa. E fazendo a conta final, como a gente estava comentando ali, se o IPI entrar para o nosso ICM, do seguimento de iluminação, para a gente não muda quase nada, né? Fica elas por elas, basicamente, em cargas gerais, na verdade, né? Tá. Ó, tem um fator também que é importante, que passou, né, na legislação e a gente está tentando já alterá-la também, que o IBS-CBS vai incidir nessa transição na base do ICMS e do ISS, tá? Então, é o contrassenso, né, mas isso está na lei, então o cálculo que vocês vão fazer na inclusão do ICMS nessa fase de transição vai incluir IBS-CBS. Isso entra na base de cálculo, perfeito. Mas a gente está tentando alterar via projeto de lei, PLP 16, como eu comentei, temos 17 propostas de alterar a lei complementar que foi aprovada nesse ano. Então, até o final do ano, Edmilson, vai ter bastante coisa para acontecer e vai muito também do trabalho que a gente está desenvolvendo, inclusive institucionalmente, né, com os setores, para tentar adequar essa legislação. Mas aquilo que passar, né, Vanessa, passou, vai ter uma judicialização, de fato, a gente falar que não vai ter mentira, vai ter certamente algumas judicializações e a gente vai estar à disposição para a gente tratar desse assunto também, tá? Perfeito, né? Outro ponto também que eu estava só pensando e refletindo um pouco sobre o novo modal, né? Que como incide sobre tudo também, né? A tendência talvez é que, a grosso modo, a carga aumente, porque hoje em dia, como você tem regras atípicas para incluir em que base de cálculo entre o IPI, entre o ICMS, PIS e COFINS, né?
isso também tende a dar uma levada também na carga para o nosso segmento, que eu estou olhando basicamente, né? Que é o que a gente atua de fato. Então. Ou seja, fiquei um pouco feliz achando que seria mais simples, na verdade, a dinâmica, mas eu percebi que tem um monte de detalhezinhos, na verdade, que faz parte. É isso, Ednilson. Na verdade, assim, vai ter que fazer uma análise de impacto mesmo, tá? Assim, a gente tem feito aqui um comparativo, como era a tributação e como vai ficar, exatamente para a gente chegar em qual é a carga efetiva, porque é o que a gente falou. Isso tem outras consequências, isso impacta o preço. Se a minha carga é 26 ou se é 15, é outra história. Como é que eu vou renegociar com os meus clientes, né? E tem outra coisa, essa sistemática de crédito, não dá para você ir lá, olhar o seu SPED, aplicar lá os 26% e fazer uma base. Não dá, porque tudo tem as suas exceções, as suas regras. Lembra, né? A base é ampla, o crédito é pleno, mas mais ou menos, tem algumas regras contra. Então, por exemplo, o RH vai impactar, gente, dependendo da empresa, o que ela tiver de benefício indireto, que não gera crédito, vai ser impactado. Então, eu brinco que a empresa inteira vai ter que começar a pensar em crédito. A empresa inteira vai ter que entender o que é IVA e o que é essa sistemática de débito-crédito, porque ampliou demais as hipóteses, que é uma coisa que ficava distrito à área fiscal hoje. Então, a gente já falou de vários impactos aqui, o financeiro, compras, RH, contratações, tudo muda. Então, muda muda os negócios, esse é o ponto, né? Se você está se você importa por Santa Catarina, talvez você tenha que avaliar importar por São Paulo, porque o benefício que você tinha de imposto, será que justifica com frete? Não sei. Cada empresa vai ter uma realidade, entendeu? O seu frete é uma empresa do Simples, ela não vai te dar todo o crédito, então é melhor você ter uma empresa de frete que vai estar dentro do regime regular. Tem uma jornada aqui bem legal que a gente desenhou para vocês aqui, de uma trajetória aqui que é como sugestão, né, Vanessa? Que vale muito a pena vocês tentarem se posicionar dentro dessa jornada. Isso que o Ednilson falou, eu não sabia que era assim, isso está acontecendo, né? Porque quando você escuta algumas palestras, parece que está tudo muito simples, né? E, de novo, tem o que o PowerPoint fala, tem o que é na prática e tem o que vai ser. E a gente fala que assim, são decisões, é uma mudança muito estrutural para achar que é só um problema da área fiscal. É uma conscientização da liderança, porque eventualmente vai ensejar mudanças logísticas, mudanças de fluxo financeiro, mudanças do processo de compras, negociações com os clientes. Então, tem 4 pilares aqui que eu entendo que a empresa já tem que começar a analisar. É a base de incidência para entender tudo aquilo da operação dela que gera débito de IBS, CBS, a base de crédito, mapear todas as operações que vão gerar crédito e pensar num plano de ação de melhoria desses créditos, porque a nossa metodologia não tem essa estrutura de crédito da reforma, então você já precisa começar a pensar nisso. Mapear os fornecedores significa entender como funciona a parte tributária deles. Se ele tiver incentivo fiscal, isso vai impactar para vocês. Se ele está no Simples, isso impacta para vocês, junto com essa regra do fluxo de caixa, em detrimento do imposto, né? E o quarto que impacta, gente, é a mudança da tributação para o destino. Muda completamente. Vocês hoje tributam aonde vocês estão, agora vai mudar, vai aonde está o consumo. Então, são 4 pilares muito importantes, que a gente entende que o primeiro passo aqui da jornada, que é uma sugestão nossa, que a gente, da nossa experiência, desenhou, né? O primeiro e o segundo passos é isso, essa conscientização da liderança para entender que não é um problema da área fiscal só. Pelo contrário, a área fiscal tem uma parte operacional, inclusive gigante, para resolver. Mas a estrutura da tributação nos negócios passa pelo entendimento aqui da reforma tributária por todos. Tanto que a gente tem feito até essa palestra dentro das empresas para todos os líderes das áreas, né? O RH, marketing, custos, porque a área de custos, a área de compras, para todo mundo entender essa dinâmica. O passo 3 e 4 é fazer esse depara, né? Como está a minha tributação, como vai ficar, e traçar um plano de ação para trazer eficiência para a operação. Do 5 até o 7 é essa parte operacional que a gente falou de já ir testando os seus RPs, com base no estudo que é feito já tentando e implementar.
e já está pronto para o teste em janeiro de 26. E aqui de 8 a 10 é a fase já em 2027, quando a reforma tributária já tiver iniciado. Não dá para achar que vai conseguir fazer tudo isso em dezembro de 26, esse é o ponto, né? Daqui até o 7, gente, leva um tempo, vai levar pelo menos uns 6 meses para fazer tudo isso, né? Então, é importante começar a se preparar. E por último, aqui, a gente traz também aqui um plano de ação para a gestão da empresa, né? Então, tem que incluir o tema da reforma tributária em planejamento estratégico e orçamentário. Vocês vão ter que mudar, atualizar sistemas fiscais. Nós vamos precisar de tecnologia. A reforma tributária é tecnológica também, sim, né? Obviamente, acompanhar todas as alterações ainda que vão vir. A gente recomenda, exatamente porque são várias áreas envolvidas com impactos diferentes, criar esse grupo tributário, né? Fazer esse estudo analítico da reforma tributária no seu negócio para entender não só a parte tributária, mas também o impacto financeiro e operacional. Mapear esses gargalos do impacto para apresentar melhorias com esse novo mindset de tributação. Certamente aqui, junto com os RPs, mudança de sistemas tecnológicos e processos internos vão ter que ser redesenhados. E claro, né, investir aqui em tecnologia também é algo que passa por toda essa nova agenda de tributação, né? E o que a gente fala aqui que vai ser importante? Foco na gestão de caixa e na reconciliação das notas. Gente, um erro na nota fiscal, o preenchimento da nota fiscal passa a ser muito importante, porque vai vir tudo meio pré-preenchido, é apuração pré-assistida. Um erro na nota fiscal pode gerar um erro no motor de regras, no cálculo, e eventualmente você vai ter que pagar isso para depois discutir alguma questão que hoje a gente discute e depois paga. Então, gente, é isso. Eu vou só deixar aqui por último. É só isso, tá, gente? Isso porque a gente só falou um pouquinho, né, Halim? Só isso. O que a gente queria também trazer para vocês é exatamente esse senso de conscientização versus o prazo, né? Realmente a gente está numa reta final, temos aí 2, 3 meses de fato de Congresso Nacional trabalhando. A 108, que é outro projeto de lei que envolve comitê gestor, fiscalização, aqui a gente nem abordou fiscalizações com vocês, vai mudar muito, né? Todo o mecanismo também de fiscalização pela Receita Federal, nem tanto, que é a CBS, mas pelo comitê gestor, que inclusive está judicializado, né? O pré-comitê gestor que vai administrar o IBS. Então, fica, né, Poli, a missão nossa de passar linhas gerais, vamos por dessa forma, a questão da reforma tributária. O nosso compromisso, se quiser também a gente dar uma segunda, né, evento para ir de uma forma mais prática, né, no aspecto da 108, quando for aprovada também, né, Vanessa? Existe aí uma necessidade de entender a questão da fiscalização e fica, de novo, né, o agradecimento aqui da gente poder se reunir, trazer essas informações. Difícil a gente falar de tudo, porque realmente é bastante conteúdo e a gente fica à disposição. Poli, Vanessa, não sei, quer fazer algum fechamento? Não, eu da minha parte aqui vou encerrar para já passar para o Poli, só queria agradecer, eu sei que o tema é denso, né? Mas é importante vocês ouvirem na prática o que está acontecendo e o que vai acontecer. Que a mensagem do que a gente tem visto, assim, tá muito, vai simplificar, vai simplificar, vai simplificar. Pode ser que simplifique, mas antes de simplificar, a gente vai ter bastante desafio, no mínimo, né? Vai ser bastante desafiador. E o que tem me chamado a atenção é isso, gente. Não é um problema só da área fiscal, tributária, jurídico ali. É um projeto grande. Não à toa ela vai levar 8 anos para se consolidar, porque de fato a empresa precisa se preparar. O que a gente vê é que a reforma tributária vai trazer um planejamento prévio e necessário para as empresas, que pode até culminar aí em algumas mudanças de operação que podem levar um tempo para serem concluídas, tá? Essa é a mensagem mesmo. E agradecer demais. Eu sei que o tema não é bom, mas a gente fica à disposição aqui. Não dá para trazer tudo também, mas a gente fica à disposição aqui caso alguém tenha algum questionamento ainda a ser feito. Estou só preocupada com o horário aqui mesmo de vocês. O que chegou aqui?
Ah, o IPI Sim. será. Essa resposta ficou. O IPI, eu não tenho aqui, gente, qual é o mapeamento do IPI para o setor de vocês, tá? A gente teria que olhar depois. Em regra, o IPI continua para as alíquotas acima de 6,5%, tá? Zona Franca de Manaus continua com alíquota zero, exceto para bens de tecnologia de informação. Então, se tiver produtos com alíquota acima de 6,5%, né, a partir de 6,5%, deve permanecer o IPI. Olá, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo jóia. Então, eu não sei se você já tem essa resposta ou não, se vai ser mais para frente, mas só para, né, perguntar aqui, caso vocês conseguirem me responder, porque assim, nós temos um benefício fiscal em Minas Gerais, que a gente não toma crédito na entrada e paga uma alíquota bem reduzida na saída. Perfeito. Com a Uhum. reforma tributária, será como que vai funcionar isso? Então, esse benefício fiscal tende a acabar em 32, tá? Isso significa que talvez não fique mais tão interessante para vocês ficarem em Minas. Tem que fazer cálculo. Por quê? Porque você estar em Minas, ou estar em São Paulo, ou estar no Nordeste, ou em qualquer outro lugar, a tributação vai ser exatamente a mesma. Então, esse benefício fiscal, muito provavelmente que foi concedido, ele vai deixar de existir em 32. Então, você vai ter que considerar a operação cheia. E aí você vai ser provavelmente impactada, porque você tem uma operação com uma alíquota bem baixa e você vai passar aí para 26 ou 28% lá para 33, né? Até 32 esses benefícios fiscais acabam, tá? Então, tem que fazer conta, análise, se vai fazer sentido permanecer com essa filial lá em Minas Gerais, porque a operação não vai ser paga mais em Minas Gerais, ela é paga para onde foi o destino. Então, se a Destino. mercadoria que sai de Minas vai lá para Santa Catarina, vai ser a mesma que se ela sair de São Paulo, porque a tributação vai ser a mesma, porque o que vai valer é a tributação em Santa Catarina, não a de Minas. Cristina, deixa eu só pontuar uma Uhum. questão. A tarefa de casa não é só para os contribuintes, tá? É para os entes federados também, por exemplo, os Sim, estados. Todos eles vão ter que se mexer, desculpa falar dessa forma, de como é sim. que eles vão manter os seus contribuintes nos seus estados, né, e nos seus municípios, né? Eu acho que esse é um grande desafio também para os estados. Por isso da transição longa, tá, do IBS, por conta exatamente dos benefícios fiscais, como eu comentei no início da reunião, está convalidado os benefícios até 2032, né? A Lei Complementar 160 e o Convênio 190. E aí você vai perder gradativamente de 29 a 32 e a transição do IBS é igual. Agora, 33, a princípio, é regra para todos, a regra vai ser a mesma para todos, sem benefícios fiscais. Então, por isso da nossa preocupação de simular cenários, fazer cálculo. Obviamente, o Estado vai querer desenvolver algum incentivo que não fiscal para tentar manter as empresas, tá? De novo, é uma mudança totalmente, inclusive, cultural, tá? E a gente nem está no mérito aqui de fiscalização, como eu comentei, dos fundos, né? Para Os fundos fazer de compensação. de compensação para os estados de perda, quer dizer, os estados vão estar, de uma certa forma, atendidos, né, Vanessa? O Exato. contribuinte não. O contribuinte, na verdade, como vocês sabem, tudo vai ser toque de caixa e o que a gente quer evitar é correria e trazer informação para vocês. É isso. Poli, tá com você. Obrigada, viu? Imagina. Eu só tem mais uma pergunta, não sei se dá para fazer, acho que não sei se tem mais alguém aí para fazer pergunta. Pode fazer, Cristina. É a questão da tributação das prefeituras, né? Porque imagine, se a tributação vai ser no destino, imagine se, tipo, como que a gente vai saber as alíquotas de todas as prefeituras? Será 5.580 que eles têm? municípios. Então, será que 5.580. eles vão ter alguma coisa assim, sei lá, para colocar uma única alíquota? Não sei também, algum Não, planejamento não desse vai tipo. ser, não, muito provavelmente não vai ser a mesma alíquota, exatamente por conta do que o Halim falou, os estados e os municípios continuam ainda tendo poder, então foi dado poder a eles a estabelecer as alíquotas. Eu não Questão acho, do, Cristina, oi, do layout das notas, isso já está em pauta, né? De unificar, né? isso, Eu já Pelo jeito. compartilhei no chat, tá? A nota técnica que trata exatamente do escopo da nota fiscal do layout, tá? E, Até a nota inclusive, fiscal de serviço está incluída?
Não, não. Aí que tá. A nota fiscal de serviço, que é o portal único, até para você entender, né? As prefeituras teriam que migrar para esse portal único que é gerido pela Receita Federal. Dos 5.580 municípios, sabe quantos estão com essa adesão? Só 1.100, não passa aí de 1.200 municípios. Nosso fiscal de Então, serviço sempre foi um problema. e vai ser ainda. Aham. Pega a locação. Então, assim, Cristina, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto, até porque depende muito também do comitê gestor, que hoje não existe de fato, né? Existe o pré-comitê Isso. e a composição do comitê gestor ainda depende da presença dos municípios. Mas eles vão ter que se organizar lá, vamos por dessa forma, para trazer as regras para a gente contribuinte. E eles que eles mais querem é ter o documento fiscal, porque, de novo, é ele que vai ser a parte hábil, né, documento hábil para gerar crédito e, obviamente, eles terem o controle da base para arrecadação. Fica, de novo, pessoal, fica aí o nosso compromisso, tendo alguma alteração sensível da legislação, né, Vanessa? E eu A gente combino com o fala. Poli, da gente fazer uma segunda carga aí de Claro, vai informações. precisar, gente, porque assim, tá só, isso daqui é o esqueleto. Agora a gente vamos tendo as outras. E a gente quis mostrar aqui para vocês, na verdade, é, o esqueleto da reforma tributária. A gente nem entrou aqui em detalhes, tal. O comitê gestor, Cristina, só para você saber, assim, para mim vai ser uma caixa de Pandora, porque você imagina 27 estados e 5.580 municípios se comunicando. Não acho que vai ser nada simples. Inclusive, eu acho que vai ter uma judicialização entre esses entes políticos. Por quê? Porque lá eles vão ter que resolver tudo. Então, assim, arrecadação, repasse, fiscalização, tudo vai ser resolvido no âmbito do comitê gestor, que ainda não tem uma lei complementar que fala exatamente como que ele vai funcionar. Por quê? De novo, não chegaram num consenso ainda. É uma briga de poder que está aqui. Que Receita Federal, verdade seja dita, saiu fora. Ela fez o IVA do alto. A Receita Federal está lá sozinha, plena. Os estados e os municípios vão se degladiar para mim no comitê gestor, porque vai ser cada um querendo ter o seu interesse. Então, esse detalhamento a gente ainda não tem como vai funcionar. Mas vai ser desafiador, porque eu não acho que vai ser simples ali os estados e municípios chegarem em grandes acordos, tá? Bom, Entendi. Ô, vamos Vanessa, você encerrar. tinha comentado também que a gente tem que fazer uma adesão obrigatória e que eu assim não peguei muito bem, acho que em outubro agora, a obrigação de fazer uma adesão. É essa nota técnica que o Halim colocou, Cristina, abre Que ela está para no você chat. ver. É o layout Sim. da nota fiscal eletrônica, um Certo. novo layout. Ele tem que ser E homologado agora, tá? na verdade, ele está em produção, que a gente chama de testes, produção, Isso. obviamente tem os prazos lá, que é outubro de 2025 agora, Isso tá? daí que você falou é atualizar o sistema para atender essa nota técnica, não é? Isso Também, que você está falando. Ah, É tá. É porque adequação de layout, tá? Porque não, criaram a gente já 90. fez isso. Já Inclusive, fez, tá. já deu um erro ontem na hora Tá. que a gente foi transmitir, porque, Vai pelo que eu dar entendi, muito erro. tá sendo por estado. E aí, uma empresa nossa, que é de São Paulo, já deu erro, 456. Aí a gente teve que Tá. atualizar com esse pacote aí. legal. Mas é só isso, não É tem mais isso. nada para fazer, né? Não, é isso. É isso, é Ah, essa tá. nota técnica aí, tá? Sim, Que entendi. pode ter alteração, deixando claro que faltam os Sim, sim. regulamentos de IBS e CBS. Então, hoje Hoje é o que às a gente tem. 11h15 hoje às 11h15 nós não vimos mais nada. Dormir hoje com isso e acordar amanhã com Às outra coisa. 11h15 do dia 2 de setembro de 25 é isso que temos. Tá certo. Bom, Pessoal, Tô pessoal, espero que seguindo vocês vocês tenham lá gostado, nas que redes tenha. sociais. Segue a Porque, gente tem sempre colocado informação lá sobre a reforma tributária. O tema é denso, mas a ideia foi pelo menos trazer informação geral para vocês entenderem aí que bicho é esse da deixa eu reforma só falar uma tributária. coisa. Porque, assim, essa palestra foi diferenciada. Eu tenho assistido várias palestras de reforma tributária, tudo, no CRC e tal. Vocês não têm interesse de dar palestra lá no CRC, tão esclarecedora dessa forma, sabe? É que, na verdade, a gente já tem um convênio com o Sescom de São Paulo, então a gente está fazendo bastante evento Ah, com tá. eles, com o Antônio Carlos, mas, obviamente, estamos Estamos à abertos. É que a gente Sescom tá, Campinas, não? olha, Cristina, a gente está priorizando, obviamente, o relacionamento, né? A Vanessa, você sabe que a gente tem bastante com a Fiesp, mas hoje a demanda é muito grande em relação a trabalhos já para as empresas, né? Nessa simulação de cenários.
Então, a gente está conscientizando entidades, obviamente sindicatos, mas a nossa principal tarefa de casa hoje está sendo exatamente esses projetos nas empresas, tá? Mas eu fico muito feliz, viu, Cristina, que você falou que Ah, a gente foi. Acho que a gente foi didático, né? Porque de fato é um muito, tema muito, muito muito. difícil para entender, né? Não é simples, não. E A a gente gente fica vive bem isso, feliz. Vanessa, né? Literalmente. É 24 horas. bem isso. Mas a gente fica à disposição, podemos ir conversando aí sem problemas, os nossos contatos estão aí. Eu vi que algumas pessoas perguntaram da apresentação, a gente vai disponibilizar, tá? A gente manda para o Poli, para a Caliandra hoje ainda. E nada impede, gente, de antes do fim do ano a gente fazer uma segunda rodada de atualização de outros Sim, pontos, né? Fiquem bem à vontade. Obrigada, viu, Priscila? Ficamos bem valeu. felizes aqui, viu? De Também. verdade. Tá. Bom, Maravilha. bom, Obrigada. Vanessa, Ah, pode estar falando. pode falar, galera. Só ia agradecer mesmo, que realmente a palestra foi excelente, estão de parabéns. Muito obrigada aí pela disponibilidade, Vanessa e Halim. Imagina. Obrigada. Bom, para dar Prazer. encerramento, Vanessa e Halim, muito, muito obrigado. É valorosa essa estrutura que vocês apresentaram e o alerta que nós temos que ficar, cada empresa, no seu negócio, fazer a lição de casa e acompanhar, porque não está, como foi dito, totalmente finalizado. Então, muita coisa pode mudar e temos que tratar cada um do seu negócio, como ficará. Só não vai ter prorrogação, tá, Poli? Muita gente tá falando, né, Vanessa? Vai prorrogar? Gente, não vai prorrogar nada. Por enquanto, nada vai ser prorrogado. Tá certo. Então, com isso, damos por encerrada a palestra e só fica um agradecimento muito pessoal a você, Vanessa e Halim. Obrigado, Poli. Eu que Obrigada, Poli. agradeço. Obrigada de verdade, pessoal. Ótimo dia. Eu falo que o pessoal termina a palestra meio triste, né? Eu não estou vendo a carinha de vocês, mas assim, a gente não foi pessoal, tá, gente? A gente só está sendo o portador de uma notícia, né, Rali? Sempre. Maravilha, pessoal. Bom dia Um para Parabéns. todos. abraço. Parabéns. Tchau, tchau. Bom dia a Obrigada. todos. Bom dia. Tchau, obrigado. tchau. Bom dia, obrigada. Tchau, tchau.